Taylor Swift, Red Hot Chili Peppers, Paul McCartney, Primavera Sound, RBD, Bruno Mars. Quem gosta de música deve ter percebido que o final de 2023 foi bem movimentado. Rolou uma bateria de eventos gigantes no Brasil que acabaram se tornando grande tema de cidades e levando muita gente para os estádios para ver seus ídolos. Por trás de toda essa movimentação tem, é claro, um negócio. O Cafeína de hoje mergulha no business dos grandes shows internacionais no Brasil. Depois da vinheta. Olá, o Cafeína tá no ar. Os últimos meses de 2023 tiveram shows internacionais e eventos para todos os gostos. E isso citando alguns dos maiores, que nem eu fiz no começo. Mas como funciona trazer todos esses artistas para o Brasil? Quem são os envolvidos? Primeiro a gente precisa falar das produtoras. Essas empresas, como o próprio nome sugere, são responsáveis por produzir o evento. São elas que organizam quase tudo. Planejam o conceito, fazem a divulgação, contratam os artistas, desenvolvem a infraestrutura, vendem os ingressos e por aí vai. Organizam mesmo. Simplificando, elas fazem parte muito significativa do trabalho duro. Claro que em diversos momentos elas terceirizam algumas funções, como a montagem de palco ou até mesmo a venda de ingresso, mas aí elas pagam por isso. Do outro lado, uma produtora fatura principalmente com a venda dos tickets, dos ingressos, com os bares dentro dos eventos e com os patrocínios, que são parte considerável da receita. O lucro da empresa fica no meio disso tudo. Pegando o último balanço da Time for Fun, possivelmente a maior produtora brasileira, a gente consegue ver tudo isso bem exemplificado. Você pega ali na primeira parte, tem o quanto eles lucraram com a venda de ingressos em 2023 até setembro, bem como os ganhos com patrocínio. Para baixo tem os custos, que já incluem os gastos com a contratação de artistas, terceirizados. A T4F ainda coloca os gastos com as promoções de eventos, que são basicamente as propagandas. Por fim, entram as despesas operacionais, que em termos de categorias são muito parecidas com as de qualquer outra empresa, né? Gastos com funcionário, escritório e assim por diante. Se você reparou bem, os custos iniciais de uma produtora são bem elevados. Em grande parte isso se dá pelo alto cachê dos grandes artistas internacionais. Como exemplo de como funciona esse negócio, vamos pegar o show da Taylor Swift, que foi organizado pela T4F. A gente não sabe direito quanto ela cobra por apresentação, porque isso fica meio fechado, mas segundo a Bloomberg News, ela estava cobrando ali pelo meio do ano algo entre 11 e 12 milhões de dólares por evento, o que daria cerca de 50 milhões de reais na conversão. É possível que para o Brasil ela tenha cobrado menos. Como o poder de compra no país é menor e o real é mais desvalorizado, não é raro que artistas aceitem quantias mais baixas do que nos Estados Unidos ou na Europa. E não que isso seja uma espécie de boa ação, evidentemente. Há um interesse dos cantores, cantoras, das bandas em manter uma relação com os públicos de diversos países, fora que muitas vezes as turnês chegam no Brasil depois de já terem passado pelas maiores economias, pelos maiores mercados. Mas de qualquer jeito, a quantia deve ter sido alta, evidentemente. Enfim, o ponto é que os cachês são elevados e a Taylor Swift fez 6 shows ao todo no Brasil. Uma quantia considerável do faturamento da T4F deve ter ido para o bolso da cantora, que por curiosidade já é bilionária. Olha as notícias aí sobre isso na Bloomberg e também no britânico The Guardian. É claro que as produtoras fazem de tudo para economizar também. Você pode pegar o fato, por exemplo, de ser normal que em uma tacada só o artista faça shows em toda a América do Sul, e isso é para criar um sistema de logística mais econômico, mais barato. Um cantor ou uma banda traz consigo equipe, palcos, instrumentos, equipamento de som, por aí vai. Olha o tamanho dessa infraestrutura do show da Taylor Swift aí na tela. A ideia é simplesmente rachar o custo de transporte disso tudo. A própria Taylor passou no Chile e na Argentina, além do Brasil. E depois de trazer, também é necessário que a produtora monte, organize esse tanto de coisa. Enfim, uma produtora tem bastante trabalho. Como a gente já falou, ela pode terceirizar alguns serviços, como passar os bares dentro do estádio para outra empresa gerir e cobrar uma parte por isso, mas de qualquer forma é bastante coisa a ser feita, né? E aí a gente não vai entrar no mérito aqui, mas ainda falando do show da Taylor Swift, rolou a tragédia que com certeza vocês viram. Uma jovem passou mal dentro do evento, depois morreu e parte disso aconteceu por conta do calor extremo que fez no Rio de Janeiro, mas obviamente não dá para culpar o sol pela fatalidade, né? Ou pelo resultado trágico disso aí. Muita gente acabou culpando a organização. O assunto ficou um bom tempo sendo o principal tópico
das redes sociais e as ações da Time for Fun, depois do ocorrido, caíram quase 10%. Entre os principais motivos apontados por especialistas para essa queda nas ações ficaram o medo de que processos deem prejuízos para a produtora, sendo que essa fatalidade máxima não foi o único caso noticiado, e, claro, o impacto negativo para a marca. Em entrevista para o Invest News, o Felipe Ponte, sócio da L4 Capital, falou que o acontecimento sujou muito a imagem da empresa. No curto prazo, fãs ou até mesmo artistas e fornecedores poderiam, segundo ele, deixar de ir nos próximos eventos ou deixar de fechar contratos com a T4F, pelo menos no curto prazo. Depois de 6 dias, o CEO da T4F chegou a vir a público pedindo desculpas pelo caso, mas não foi o suficiente. Pelo contrário, os fãs continuaram criticando bastante a companhia. Vale ainda mencionar que o show de sábado, um dia depois da morte da fã, foi jogado para segunda, cancelado 2 horas antes da data marcada para o início do show, quando muita gente já estava lá dentro do estádio. Muitos fãs que não puderam comparecer no evento remarcado devem ter pedido reembolso, o que também tende a tirar dinheiro do balanço da produtora. Enfim, problemaço, né? Se não fosse o bastante, antes disso, a T4F já não estava lá muito bem das pernas. Ano passado, ela foi impactada negativamente após o Justin Bieber cancelar os shows que tinha em cima da hora, com a produtora tendo que devolver o dinheiro dos ingressos. Além disso, em 2023, a empresa perdeu os direitos de produzir o Lollapalooza no Brasil. A T4F viu uma das principais marcas de festivais do mundo sair do seu portfólio para ir para a concorrência. E aí a gente entra em outra questão envolvendo o cenário de shows e eventos parecidos no Brasil, a entrada de produtoras estrangeiras no país. Com o mercado crescendo, algumas das maiores empresas do ramo no mundo passaram a olhar para o Brasil com outros olhos, para o mercado brasileiro, para o público brasileiro. A Live Nation, que tirou o Lollapalooza da T4F, é a maior produtora de shows do mundo. Ela chegou no Brasil em 2017 e está avançando muito na organização de eventos. O RBD, por exemplo, foi ela que fez. Até essa época, as empresas brasileiras reinavam sozinhas. A T4F tinha ali uma competição com a produtora do Rock in Rio, do Roberto Medina, mas agora a competição está indo para um outro patamar, né? Agora Champions League. Em 2018, inclusive, a Live Nation comprou parte do Rock in Rio. No ano seguinte, ela se tornou majoritária no negócio, apesar de manter o fundador do festival à frente dele. As produtoras internacionais gigantes têm várias vantagens competitivas contra as brasileiras, como a T4F. Para entender a principal delas, primeiramente a gente tem que pensar que essas companhias têm uma relação com os artistas de comprador e fornecedor. É isso. A Live Nation, por atuar em vários países, pode fechar uma série de shows com um cantor, uma cantora. A partir daí entra a lógica presente em quase todos os setores. Quanto mais produtos você compra, maior o poder de barganha, maior desconto que você pode negociar. A T4F, que fecha show só para o Brasil, não tem essa opção. Eles não têm poder de barganha do tamanho do poder de barganha da Live Nation. Ponto negativo. Fora isso, os artistas acabam temendo até muito mais as grandes produtoras. Quando o Justin Bieber cancelou os shows com a T4F e manteve o show no Rock in Rio da Live Nation, isso foi muito apontado. Pensa comigo, eles sabem que a companhia é mais poderosa. A Live Nation produz show no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Comprar uma briga pode não ser algo muito inteligente para o artista, pode atrapalhar toda a sua carreira, né? Fora que, por ser muito maior, é claro que ela tem uma equipe judicial imensa. Em meio a tudo isso, o show da Taylor Swift era visto como uma forma da T4F voltar a ganhar espaço. De qualquer forma, enquanto as ações da brasileira caem mais de 70% nos últimos 5 anos, as ações da Live Nation sobem quase 60% no mesmo período. Apesar dos problemas vistos no Rio, o restante da turnê andou bem. Será que a empresa vai conseguir superar tudo isso? Qual é a sua opinião neste ponto? Qual é a sua visão sobre a T4F e sobre esse mercado, esse business por trás dos grandes shows internacionais no Brasil? Muitos artistas foram levados para o Brasil, lotaram estádios, mas o nosso foco aqui foi ver os bastidores, né? O que existe por trás da cortina. Quando a cortina se fecha ou antes dela abrir, toda a estrutura, as empresas e principalmente o business das produtoras ali envolvidas, né? A gente olha e fala, nossa, deve dar uma fortuna isso aí, mas tem um custo inicial muito elevado e, como a gente viu, um risco muito alto também. Será que a T4F sobrevive na briga, no tanque desses outros tubarões chegando no Brasil? Qual é a sua opinião? Comenta aí. Muito obrigado pela companhia neste Cafeína até o finalzinho. Muito obrigado por se inscrever também no nosso canal Invest News, pelo like, que não custa nada para você e pra gente, tem um valor imensurável
Valeu mesmo, pessoal. Até o próximo programa. Tchau.